Muito bem, amigo telespectador, você que está acompanhando o Boletim do Esporte. No segundo bloco agora, a gente vai falar ainda sobre os jogos de ontem no Campeonato Brasileiro da Série A, né? O Fluminense, por exemplo, conseguiu uma bela vitória em cima do São Paulo, jogando no Maracanã, né? O Fred fez aquele gol de cabeça. O segundo gol do Marcos Júnior foi uma pintura, ele deu um drible de letra no adversário, passou para a perna esquerda, bateu no ângulo, né, de Rogério Ceni. Foi um gol muito bonito, um resultado muito bom para o Fluminense, mas o Flamengo foi lá em Florianópolis e foi surpreendido pelo Figueirense lá no Orlando Scarpelli, perdeu feio mesmo, 3-0. Meu caro flamenguista, meu caro amigo Cláudio Carneiro, ele que é o homem do jornalismo, né, que vocês acompanham diariamente, Jornal Terceira Via Online, o jornalismo aqui da Terceira Via TV, né? O Flamengo, quando se espera que o Flamengo está subindo, há um tropeço. O Flamengo praticamente estacionou nesses 44 pontos, né? Exatamente. Chegou com esses pontos a pertencer ao G4 e agora, enfim, se mantém desse jeito e já há vários jogos que não obtém pontos e aí fica bem complicado de... Não é a falta do Guerreiro, né? Não. Eu acho que houve uma partida em que o Guerreiro não atuou e o Flamengo jogou muito bem. Isso. Né? E aí o time está armado sem o Guerreiro. Tem que contar que o Guerreiro vai faltar muitos jogos, né? Por os compromissos que terá pela seleção do Peru. Exatamente. Né? E aí temos 10 rodadas, né? O Flamengo que já jogou ontem, tem a 30ª até a 38ª, são 9 rodadas, perdão. 9 rodadas. 9 rodadas e quem tem 10 rodadas ainda pela frente é o Vasco. E o detalhe que se o Flamengo... Que joga hoje. E pelos outros resultados de ontem, que o Palmeiras também, que estava aspirando um lugar no G4, foi derrotada pela Ponte Preta por 1-0. Sim. A equipe do Flamengo, por exemplo, perdeu a oportunidade de voltar ao G4. Verdade. Queria ir para 47 pontos. Verdade. Não é verdade? Ô, Cláudio, me diga uma coisa. Eu estou mais preocupado com a situação do seu time do que com a do meu. Eu ia falar sobre ele, ia deixar para o final, mas vamos falar sobre isso. Eu acho que se o Vasco joga hoje com... daqui a pouco, hein? Mais tarde, né? 19h30, né? 19h30 com a Chapecoense no Maracanã. É o jogo da vida, né? É o jogo da vida. Porque, na minha concepção, se o Vasco patar e que dirá se perder o jogo para a Chapecoense, que vem de uma goleada sobre o Palmeiras, está motivado... Se o Vasco perder, só a gente relembrando aquele filme Adeus às Ilusões. Não é? É verdade. Não é verdade? Fica difícil. Fica bem difícil. Até o Joinville, que estava atrás do Vasco, venceu ontem o Curitiba, ganhou bem o do Curitiba por 3-1. Como eu disse há pouco, o Vasco ainda tem 10 partidas pela frente, então ele tem 30 pontos para disputar, mas é um time que durante o campeonato só obteve 7 vitórias, né, e isso complica bastante. Você que acompanha também o esporte, evidentemente como editor-chefe do Terceira Via Online também, do jornalismo, são duas coisas que realmente preocupam. O Macaé, por exemplo, com o risco de perder até os pontos, porque está devendo 5 meses ou 3 meses de salários aos jogadores. Isso passa a contar também, né? Isso é lamentável, porque é vizinho nosso, a gente tem uma grande penetração lá em Macaé, em HD. Mas eu pergunto a você, como é que você vê esse movimento envolvendo do Rio, Fluminense e Flamengo, com equipes do Sul, e etc., de Minas, para a formação dessa liga, que já foi, inclusive, já foi formalizada, já está devidamente assinada e tal, e me parece que a CBF já está olhando com bons olhos a formação dessa liga. Como é que você vê isso? Eu sempre vi com muita simpatia. Com todo o respeito que eu tenho ao Vasco, eu não gosto da administração do Eurico Miranda, do modus operandi do Eurico Miranda. Então, essa movimentação de Fluminense e de Flamengo foi mesmo uma reação contra a Federação
de futebol do Estado e, consequentemente, também contra essa aproximação muito forte que o Eurico tem, essa influência muito forte que o Eurico tem na administração do futebol do Rio de Janeiro. Então, eu vejo com bons olhos essa formação da Liga, acho que é um grito de independência mesmo. Quer dizer, é claro que o Campeonato Carioca tem um charme, tem uma importância, né? E até o Flamengo, como sendo o time que tem mais títulos, é óbvio que o torcedor rubro-negro quer ver o Flamengo disputando o Campeonato Carioca, mas eu acho que uma boa geladeira aí no Campeonato Carioca por 1 ou 2 anos, sem o Fluminense, sem o Flamengo, para que se volte à mesa de negociações e se distribua essa coisa de uma maneira melhor. Eu não vejo sentido o Flamengo e o Fluminense, como 2 grandes clubes, ter o mesmo poder de decisão de um timeco do interior. Saquarema, Do que seja. Então, eu acho que realmente precisa dar esse banho de geladeira no Campeonato Carioca para que se recupere esse poder moral que esses 2 grandes clubes têm, não desfazendo do Vasco nem do Botafogo, mas eu acho que essa liga vai trazer novos ares, né? Já que está na moda agora, o próprio slogan da terceira via, vai trazer novos ares para o futebol carioca. Ô, Cláudio, detalhe é o seguinte, é que, aliás, o Flamengo e o Fluminense disputariam, sim, o Campeonato Carioca, mas com equipes mistas, inclusive utilizando alguns jogadores da categoria de juniores e tal, e, paralelamente, disputariam esse outro campeonato da Liga, né? E ainda antes iam fazer excursões pelo exterior para faturamento. Como é que você... E chegou-se, inclusive, a aventar a possibilidade do retorno do torneio Rio-São Paulo, que você deve ter acompanhado, você que é do Rio de Janeiro. O Roberto Gomes Pedrosa, na época. Que era um torneio charmoso, né? Eram as melhores equipes do Rio, as melhores de São Paulo, jogos de ida e volta. Era bacana, né? Era bacana. Eu acho que qualquer torneio que tenha criatividade, que consiga atrair público, por exemplo, um torneio entre os tricolores, né? Imagine São Paulo, Fluminense, Grêmio, Bahia. Vitória da Bahia... Vitória da Bahia não, perdão. O Bahia, né? Seria um torneio charmoso. Imagina uma rodada dupla no Maracanã, ou depois indo lá no Morumbi, enfim, deve-se... Imagino que os rubro-negros também pudessem disputar um campeonato e daí por diante. Um Fortaleza do Ceará também incluído, onde dá público, dá renda, dá dinheiro, essa é a verdade. Exatamente, os alvinegros, enfim, existem 1000 possibilidades de você criar torneios interessantes. O que na verdade acontece, eu quero aproveitar só os minutos que nos restam nesse bloco, para falar a gente abordar não só isso, porque eu acho isso o que você falou aí, vários torneios assim, basta ter criatividade. Exatamente. Mas perguntar a você aquela pergunta que não quer calar. 2 jogos, uma derrota para o Chile e uma vitória sobre a Venezuela, resultados praticamente já assim esperados. Como é que você está vendo? O que se pode esperar da seleção brasileira? Olha, a seleção, a comissão técnica, o técnico e, enfim, a diretoria da seleção brasileira que estão aí são aquelas pessoas que foram colocadas pelo Del Nero, né? Exato. Pelo Marinho. Del Nero, né? Que se nega a sair do Brasil para ver jogo fora. Não pode ir lá fora, não se sabe por quê exatamente. Aliás, sabe-se sim, porque se ele for lá fora... Está grampeado. Está grampeado. Então, e o Marinho e todas essas pessoas que envergonharam, isso vai até a FIFA, né? Isso vai até lá no topo da cadeia alimentar. Então, eu já não tenho muita simpatia pelo Dunga mesmo, nunca tive, não vou ficar aqui... fazendo média, né? Eu acho que o Dunga não tem um futuro promissor na seleção brasileira, como não teve em 2010. Aliás, em 2010, na segunda partida da seleção brasileira, eu escrevi um artigo em que eu dizia que a seleção brasileira não ia ganhar aquela Copa do Mundo. E aí os leitores me ofendiam minha filha, enfim, foi um horror, assim, né? E logo depois que a minha profecia se fez verdade, né? As mesmas pessoas, ou outras que me criticaram, ou as que se mantiveram caladas, foram lá ao meu texto para dizer que eu estava certo, não sei o que lá. Então eu sempre defendo que o Dunga não é um vencedor. Ele está fadado à derrota. Quem quer investir nele nas eliminatórias já está vendo a situação que está. Né? Brasil e Argentina estão fora do grupo dos 4
né? E tem 2 que já dispararam, Uruguai e Equador. E ainda mais tendo como coordenador das seleções o Gilmar Rinaldi, quanto mais empresário de jogadores. Quanto mais e ainda atuante, né? A gente não pode ficar fazendo o jogo do contente aqui. É verdade, né? É verdade. O cara tem dedo em jogador de futebol. Então, eu acho que esse tipo de relação não é uma relação vencedora, né? E acho que quanto mais cedo Dunga saísse, melhor seria para a seleção brasileira. Muito bem, Cláudio, muito obrigado pela sua atenção em comparecer hoje ao Boletim do Esportes. Tenho certeza que foi de inteiro agrado. Um abraço. Obrigado. Né? Eu quero mandar um abraço para o Jackson, lá no bairro do Horto, e também para o Renato Peçanha, no Jockey Clube, e Carlos Alberto Guimarães, né? Ali na Rua Coronel Francisco Manhães, que acompanha o programa diariamente. Um abraço. Daqui a pouco nós voltamos. Segura aí, porque vem Amanda Barreto aí com o terceiro e último bloco. É rapidinho, segura. Enfim, uma pessoa bonita aqui na...